Bem-vindos a mais um episódio, a mais um podcast. Gente, olha que novo formato que a gente está fazendo aqui para que você se sinta mais perto do nosso bate-papo. E esse bate-papo não aconteceria sem o apoio da Ferreira Energia Solar. Você que está construindo, você que vai reformar, você que está com um novo projeto em construção, você precisa conhecer o Ferreira. Sabe por quê? Porque ele vai implantar no seu projeto um sistema onde a sua energia será reduzida em 90 e tantos por cento. Se eu não me engano, 92% de redução na sua conta de energia. É uma super redução, né? Então você pode, com certeza, agendar a sua reunião presencial aqui em São José do Rio Preto. Se você está em outro lugar, não se preocupe que tem o formato online. Também quero deixar aqui meu agradecimento a Masai. Pois é, amor da minha vida, Gabi está aí atrás das câmeras hoje. Gente, você que é homem, já pode comprar o seu presente para o Dia dos Pais, aí está chegando. Você que é filho, filha, no mês dos pais está começando, né? Então você deve presentear o seu pai com algo inesquecível e nada melhor do que uma joia, né? Que vai marcar a data e toda vez que ele usar, vai lembrar que você presenteou com a Masai. A Masai está espalhada em Rio Preto, Mirassol, toda essa região metropolitana de São José do Rio Preto. Você consegue adquirir esse presentão aí para o Dia dos Pais. Lembrando que a Masai está fazendo um ano de aniversário e a maioria das peças está com 50% de desconto. Então, joias e semijoias com procedência, garantia e com a maior qualidade de peças exclusivas, tá? Você não vai achar fácil, não. Com 50% de desconto, um ano de Masai e também Dia dos Pais. E para você que está aí querendo construir, tirar o sonho da sua casa do papel, Construtora JCD, aqui em São José do Rio Preto, José Carlos e a equipe dele estão esperando o seu contato para que você se surpreenda com a qualidade dos profissionais, com todos os materiais que eles trabalham. Gente, são só lojas de primeira linha aqui em Rio Preto. E se você não está em Rio Preto, fica despreocupado, tá bom? Que ele consegue te atender e fazer a gestão da sua obra em outras cidades também. Marque a sua reunião e construa com a JCD. Também é um parceiro nosso, já é um grande amigo, e ele está aqui do meu lado. A gente vai continuar o bate-papo com ele. Estou falando com o Rafael. E ele vai falar um pouquinho da Turquesa, que é também um grande parceiro nosso, que vai além da beleza nas unhas, vai para o cabelo, para maquiagem, vai também para massagens. É uma coisa muito especial, né, Rafael? Muito bom, muito bem-vindo. E aí, Gutão, boa noite, tudo bem? Parabéns aí pelo formato novo. Estamos aí para falar um pouquinho da Turquesa, né? Eu e minha esposa, a Agatha, estamos à frente aí dessa franquia. É um salão de beleza, né? Temos um salão completo para atender sua esposa, sua namorada, sua irmã, sua tia, ou até mesmo você para fazer as unhas. Temos manicure, temos massagista, temos neodesign, temos um salão completo para você aqui em Rio Preto. Isso mesmo, fala também que você é da esteticista, né? No outro episódio que a Agatha esteve com a gente, nós conversamos com a Ana Paula, foi isso? Ana Flávia. Ana Ana Flávia. Flávia, que é esteticista, né? Ela faz toda a parte de massagem, drenagem, pós-cirúrgico. É um salão bem completo mesmo. Faça uma visita, você não vai se arrepender. Sempre bom lembrar que o atendimento é via agendamento, né? Não é você chega lá. Pode ser que aconteça, né, Rafael? Sim, Mas geralmente mas é melhor agendar. é mais seguro para você É mais fazer seguro o agendar. seu agendamento, que com certeza você vai estar garantido no seu horário aí, tá bom? Não é só para mulher, não, tem para homem também. Eu já fiz unha lá algumas vezes. O serviço das meninas é maravilhoso. O material que ela usa é totalmente. Como é que é o nome? Seguro, esterilizado era a palavra que eu queria falar, esterilizado, gente, ou seja, muita segurança, tá bom? Então, é muito importante que quando nós vamos fazer qualquer tipo de procedimento, né, com Isso aí. alicate, enfim, com Você esses... tem seu kit individual, toda a parte de alicate e outros apetrechos aí para ser feita a unha é esterilizado, são todos estéreis. Então assim, a gente tem um kit que já vem um palito, uma lixa, que é só da cliente. O cliente leva para casa, futuramente quando ela voltar, ou ela traz ou nós usamos outro descartável. E os Olha demais só. produtos são todos esterilizados. Só na Turquesa, gente, que você vai ter isso daí, tá bom? Isso aí. E também tem o dia da noiva, tem um monte de coisa legal para você conhecer na Turquesa, que está sob nova gestão, nova direção. Então você tem que ir lá conhecer. Qual que é a rua mesmo, Rafael? Na rua Antônio de Godoy, A Agatha deu 3796. uma soprada aqui, hein? Rua Antônio de Godoy, 3796, lá em Redentora? Isso, bairro Em Rio Redentora, Preto, Redentora. aqui em Rio Preto. É isso aí, gente. Rafael, em outro episódio, se você está pegando esse episódio agora, vai no canal, tem a primeira parte, essa é a segunda parte, tá? Nós vamos continuar batendo papo, Rafael
passou por uma situação de saúde muito complicada, muito delicada. É realmente um milagre estar aqui vivo, né? Quando a gente olha para você, vem Lázaro na cabeça, com certeza. Você não chegou ao estado do Lázaro, mas foi bem ali pertinho, né? E aí a gente parou no bate-papo quando você estava vindo para Rio Preto, né? Não, nós paramos no bate-papo, Gutão, quando eu consegui a alta ali em novembro e eu fui a primeira vez para São Paulo, né? Fui visitar o meu filho, fui visitar minha esposa, meus familiares, que até então eu não recebia visita aqui, recebi visita uma ou duas vezes, né? Nós viemos saindo da pandemia, então era um risco, tanto eu ir para São Paulo quanto eu receber visita, né? Devido à pandemia. E como a gente pós-tratamento fica neutropênico, então existe um risco. Fica neutropenia, né, mano? Quando você não tem célula de defesa. Entendi. Então, assim, uma infecçãozinha pode virar um grande problema. muito pior, né? Então, eu fiz o transplante em agosto, né? Em novembro, eu fiz a primeira visita a São Paulo. Visitei a Ágata, visitei o Dom, meu filho. E até então ele tinha 3 anos, né? E aí eu voltei a São Paulo em dezembro, em definitivo, né? Só que eu vim a Rio Preto pelo menos entre uma e duas vezes por mês. Só que era um risco muito grande a viagem. Porque eu vinha, por exemplo, eu era atendido na terça de manhã. Eu saía de lá na segunda de manhã, vinha, ficava num hotel, dormia, 5 da manhã ia para o hospital. Quando eu ia para o hospital, eu já ia preparado para tomar alguns medicamentos. E aquele medicamento traz sono, derruba a gente. Eu saía do hospital ali por volta de 1, 2 horas e ia para São Paulo de volta, né? Então, o que aconteceu? O médico sugeriu, em fevereiro, a possibilidade de nós virmos morar em Rio Preto. Aí eu falei, doutor, a doença ela já devastou a minha vida, né? Era que ano isso? Isso em 2021. 2020 para 2021. Eu falei, olha, a doença ela já devastou a minha vida, né? Eu tô longe dos meus irmãos, eu tô longe da minha esposa, tô longe da minha família, do meu filho. E assim, a gente não tem mais a mesma qualidade de vida num pós-tratamento desse. Não adianta a gente falar, eu tenho uma vida normal, porque a gente não tem, né? Por mais que a pessoa fala que passou pelo tratamento e hoje está bem, a gente sabe que tem ainda, né? Algumas recaidinhas, né? Alguns mal-estares, febre, algumas coisinhas que são incômodas pra gente. E o médico falou, olha, o que eu te sugiro, Rafael? Para sua segurança, mora em Rio Preto. E eu relutei, fevereiro, março. Aí em abril ele falou, cara, hoje eu não consigo mais cuidar de você. Porque hoje eu não estou cuidando da causa, eu cuido da consequência. Então assim, você hoje, como eu tinha te dito na primeira parte, a gente tem um vírus chamado CMV, o megalovírus. Ele ativa a partir de um número. Você tem ele no seu corpo ali, até 100, 120, é normal você ter. Quando a gente fica em neutropenia, ele ultrapassa os 1000, e é um número já perigoso. E aí voltou o CMV. Ele falou, você tá vendo? O tratamento do CMV é no mínimo 21 dias de medicamento de manhã e à tarde. Você não pode ir embora. Então eu vim e fiquei aqui 4 semanas, direto tomando medicamento. Passado esse período, eu sentei com a minha família, sentei eu, minha esposa, e falei, Gá, infelizmente a gente tem que tomar uma decisão radical. Ou nós vamos para Rio Preto, ou infelizmente a gente não vai, eu não vou conseguir segurar ela anda muito tempo. Porque, que nem o médico mesmo falou, Rafael, você já pensou, se Deus me livre e guarde, você sofre um acidente? Cara, você tem a questão sua sanguínea, ela é toda desregulada. Você tem pouca plaqueta. Se você bate o rosto e fratura o nariz, você vai sangrar até a morte, cara. Então, assim, é uma opção sua, mas é algo que a gente te indica, vem para Rio Preto. Isso mexeu muito com a gente e nós tomamos a decisão de vir. Então a Agatha parou toda a vida dela, parou a faculdade, saiu do serviço, né? O Domi estava voltando para a escola no pós-pandemia. Domi é o filho dele, seu filho, né? Nosso bebê. E parou tudo, paramos tudo. Minha mãe parou a vida dela, não quer largar a cria, né? Falou, não, vamos para Rio Preto, vamos juntar as duas casas e nós viemos para Rio Preto, né?
fomos atrás de casa, e foi aquela luta, mais ou menos um mês, procura casa mais perto do hospital, uma casa que comporte a gente. Então, assim, e graças a Deus foi tudo se encaixando no seu devido lugar no tempo que foi necessário. E nós viemos para Rio Preto, né? E aí, a cabeça do homem, você sabe como que é. Se você ficar parado, você fica louco, né? E eu comecei a querer mexer com coisa. Eu queria mexer com peixe, eu queria fazer não sei o quê, eu queria fazer alguma coisa, né? E devagarzinho, eu conheci alguns lugares, eu fui até um estacionamento, ali na Rua Penita, né? Conversei com o Samuel, um cara muito gente boa, né? E ele estava vendendo estacionamento. Ali foram 3 meses negociando, conversando, tentando chegar a um acordo. Tinha um problema do terreno, que era alugado. Mas devagarzinho, né? Você vê que eu não estava preparado para voltar a trabalhar. Eu fui me preparando ao longo desses 3 meses, né? E Deus tocou ali e eu e a Agatha assumimos o estacionamento em outubro. Outubro agora faz 2 anos. E Isso foi 2021? 2021. Nós viemos em 2021, né? E em outubro a gente fez a aquisição do estacionamento. E ali abriu diversas portas. A gente conheceu mais gente, nós fomos conhecendo pessoas do bem, né? Graças a Deus, muitas pessoas que passaram na nossa vida sempre agregando, né? E até chegar agora no final do ano passado, de 2022, que nós conhecemos a gestora da Turquesa. Ela parava o carro com a gente e um dia, numa conversa assim, sem pretensão, uma brincadeira, ela falou, cara, por que você não compra a Turquesa? Porque ela é bem ao lado, né? Apesar de ela ser no Antônio de Godoy, ela dá ali 20 metros, 30 metros do estacionamento. E ali, numa brincadeira, eu falei pra ela, não tem dinheiro não. Mas é que ela, na brincadeira, na loucura, ela falou, e aí? Eu falei, gata, na mão de Deus. Se for para ser nosso, Deus vai dar um jeito de prover e vai ser nosso. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a aquisição de lá. E por lá, nós conhecemos uma colaboradora, Priscila, e ela nos apresentou a Lagoinha, né? E assim, a nossa experiência com a Lagoinha tem sido ímpar. Pelo menos particular meu falando, né? E eu sei que para minha esposa também está sendo especial, assim como para o nosso filho Dono. Está sendo especial. Nós estamos lá por volta de 2 meses. Mas assim, tem sido 2 meses de experiências que a gente nunca imaginou viver, né? Então assim, ao longo do meu tratamento, a gente vem conhecendo pessoas que passam pelo mesmo tratamento. O primordial para o meu tratamento foi a minha família. Deus colocou as coisas muito certas na minha vida. Então, assim, às vezes as pessoas se revoltam com Deus. Eu sei que hoje, se eu não tivesse tido a recaída, eu possivelmente não estaria mais aqui. Pelo ritmo de vida que eu tinha, pela forma que eu ia lidando com os problemas, muito provável que eu não estaria mais aqui. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Foi uma luta, eu aprendi muito, porque a gente aprende mais no deserto. Com certeza, Né? na dor, né? Na dor a gente Na aprende alegria mais. a gente fica feliz. A gente fica feliz e tira menos proveito do que a gente imagina. Né? Então, assim, a gente tenta conversar com o maior número de pessoas que passam por essa enfermidade, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é algo prazeroso. Só que a gente hoje sabe que pós-tratamento existe vida. É fácil? Não, não é. Hoje eu tenho bastante sequelas do tratamento. Eu tenho uma lesão no pulmão, eu tenho uma lesão no quadril, né? A questão do quadril eu estou aguardando com uma cirurgia, mas eu tenho Vai ser fé que eu necessário não fazer vou cirurgia? operar. Amém, em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus que eu não vou precisar fazer essa cirurgia. Eu fixei isso na minha cabeça que eu não vou precisar, né? E assim, eu não tenho como deixar de agradecer a equipe médica que acolheu eu. Qual hospital que era mesmo? Hospital de base. Hospital de Equipe base do aqui de Rio Dr. Preto. João, isso. De TMO, equipe do Dr. João, doutora Cíntia, doutora Camila, doutor Alexandre, doutor Emerson. Foi uma equipe que, assim, foi pontual, literalmente cirúrgica mesmo, né? Sempre cuidou muito bem de mim. Então, assim, às vezes, por a gente estar em São Paulo, a gente acha que a gente está
num núcleo, né, de saúde. Nunca imaginaria que em São José do Rio Preto eu ia ter a assistência que eu tive. Olha só. Mas assim, Deus foi tão cirúrgico, pô, como não falar da equipe médica, como não falar das enfermeiras, né? Então assim, o tempo que eu passei internado, eu sempre tentei ser o mais leve possível. Dentro desse processo que você viveu, tu somou quantos anos mesmo? Eu faço meu tratamento todo desde dezembro de 2017. 2017. Tem É, um versículo que você sempre lembra dele, da Bíblia? Alguma muito. passagem, algum personagem bíblico? Tirando Jesus, né? Que é todo mundo, né? Cara, olha, todo o meu tratamento, eu nunca me senti sozinho. Nunca. Se eu falar pra você que eu me senti sozinho, não me senti, cara. Tanto que esses dias conversando com a minha mãe, conversando com a minha esposa, a minha mãe falou, eu me impressiono muito com a sua fé, com a sua vontade de viver, né? Eu falei, mãe, o ser humano ele é feito de uma ambição natural. Se ele não Uhum. tiver uma ambição do melhor, ele não tá vivendo, ele tá sobrevivendo. A dor, ela é consequência do que eu passei. Então hoje, infelizmente, igual semana passada, eu tomei de domingo a quinta todo dia tramal, por causa da dor. Só que assim, aí ele já prejudica o fígado, aí você já fica mal do estômago, aí eu tenho que segurar um pouco. Uhum. Então assim, a gente sabe disso. Só que aí nós olhamos para trás, nós olhamos para o nosso lado, nós vemos pessoas que passaram pelo tratamento que não têm a mesma vontade, né? Então, é um tratamento que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão psicológica, tanto da pessoa quanto da família, porque o estrago é grande. Então, o que eu peço muito para as pessoas? Gente, se apegue a Deus, tenha fé, que dias melhores virão. Quantas pessoas que ficaram ao longo do tratamento e nós estamos aqui, nós temos o privilégio de estar aqui, né? E nem houve um período, assim que eu fiz a infusão, o tratamento, né? Eu recebi a medula do meu doador, que foi meu irmão, né? Eu mando um abraço pra ele. Um abração pro meu irmão Mauri, nome de paixão. A esposa dele estava grávida, ele largou tudo, veio para cá, ficou 15 dias, ele e a Agatha. Mas graças a Deus ele não me viu ruim, Ah, ele viu ali debilitado. Mas teve um período mesmo, assim que eu recebi a medula, de 20 dias, de 18, 20 dias, que eu não falava. De tanta dor, tanta ferida na região, na boca. Então, o que eu fazia para me comunicar com o médico? Eu escrevia no WhatsApp e mostrava para ele. Escrevia no WhatsApp, porque eu não falava. Então, assim, eu tava com catéter, com soro no braço, porque era muita coisa. Eu não conseguia falar, não conseguia ingerir nada de oral. e você é bem novo, né? Quantos anos você tem Hoje hoje? eu tô com 35. Olha a minha idade. Eu Olha só. descobri, tava com 28 para 29. E que nem os médicos, né, em São Paulo falaram, cara, você ganhou na loteria. Eu falei, pô, mas que é do dinheiro? Ele falou, cara, não é uma leucemia normal num jovem de menos de 40 anos, né? E aí seu psicológico não tem como não abalar, Uma bala, né? né? Emocional Então, também, né? nossa, não tem como, que você vai vendo, um amigo fica aqui, o outro amigo cai ali, e você não tem como não se envolver com as pessoas emocionalmente. E eu acho que é muito ruim também pra quem passa, quando alguém já chega pesaroso, né? Tipo assim, ô, rapaz. É que assim, eu sempre fui muito realista com as pessoas. Mas atingia seu emocional quando alguém chegava Não, com pena, com dó? não. Porque assim, quando a pessoa chegava, eu sempre estava fazendo uma brincadeira. Que Hum, nem nós sentávamos aqui no hospital de base, eu, dois amigos que já se foram, o Danilo e o Sidney. Então assim, eu sempre tentava motivar eles dois, brincar com eles dois. Sempre brincando, brincando, brincando. Porque lá dentro, cara, imagine você entrar numa sala, sentar numa cadeira, põe um remédio e passa o dia inteiro ali. Aí você levanta, vai no banheiro, volta. Então, assim, se você não extravasar de alguma forma, fazer uma brincadeira, você fica louco. Só que é sempre assim, eu falava muito para os demais pacientes, falava, gente, sempre fala a real para o seu médico. Nosso porta-voz aqui são as enfermeiras. E o base tem uma equipe fenomenal. Porque ali dentro é complicado você ver o que elas vivem. Viver o que elas vivem ali dentro.
Porque não tem como você não ver a esperança das pessoas, né? Então, assim, são diversos tipos de doenças, né? São diversos tipos de leucemia, de linfomas e efeito transplante ali. Então você vê desde jovens de 16, 17, 18, até senhores e senhoras de idade. Uhum. Não tem como você não se apegar àquelas pessoas. Hoje, eu vou para 3 anos de transplante, né? Agora em agosto, amanhã já, né? E até hoje eu não consigo ir e não levar uma caixa de bombom. Não brincar com eles. Tanto que eles falam, as últimas vezes que eu fui, eu tive algumas intercorrências. E eles falam, Rafael, hoje vai ser sem emoção? Eu falei, vamos ter uma emoçãozinha. Então, assim, eu tive um pico de pressão lá dentro. Calma aí, leva para UTI. Né? Eu tomava um remédio, imunoglobulina, e eu tomei de 2 laboratórios diferentes. E deu reação alérgica. Né? E aí você trava muito a musculatura. E pelo problema que eu tenho no quadril, então gerou muita dor. Então eu gritava muito de dor. Mas assim, o cuidado deles foi sempre muito positivo, muito incisivo ali comigo. Eu não tenho o que reclamar, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, você se sente abençoado? Me sinto. Me sinto porque tudo que foi acontecendo na minha vida, eu sei que tem um propósito. Eu espero que nós conversando, a gente conseguindo levar isso para mais pessoas, né? As pessoas tenham isso como exemplo e sigam em frente, né? Infelizmente, todos nós vamos partir um dia, Sim. né? Mas já que Deus me deu a honra de permanecer aqui, eu procuro todo dia fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes a gente não tem noção de quanto um bom dia, Um um sorriso. sorriso, né? Hoje a gente vive numa sociedade que é muito, muito pesada, muito atribulada. Então, assim, algumas coisas da minha vida eu não posso mais aceitar. Nem fala. Hoje eu tava falando com a minha futura. Bom, esse vídeo vai ficar registrado, minha esposa, futura esposa, né? Eterna esposa. Eu trabalho numa emissora, não posso falar aqui no YouTube. Então, o tanto de coisas ruins que chegam lá, se você não tiver a cabeça firme mesmo, você é bombardeado o tempo todo. Não é só na televisão, porque hoje as emissoras estão voltadas para a rede social também. Né? Então você abre o Instagram, você abre qualquer rede social que for, WhatsApp mesmo, existe aquele encaminhamento de notícias ruins que são repassadas. Mas existem muitas coisas boas. Olha só a cura que você recebeu. Quantos testemunhos mais que nós não conhecemos do hospital de base, de gente que estava lá? Muitas. Verdade. Só que, é isso que você está falando, você vai sendo contagiado por conteúdos que prejudicam, que minam a fé, né? Que acabam entulhando, ou seja, atrapalhando o andamento da fé. Por isso que pessoas como você, que passam por situações complicadas, eu já passei pela depressão, já falei várias vezes aqui sobre isso, né? Todo mundo passa por alguma coisa. Levantar e falar, vai dar certo, né? Há um ano atrás mesmo eu estava desesperado, estava enterrando minha mãe, vai fazer um ano, né? E minha família evaporou, sumiu, não, acabou, não tem família. E eu fiquei sozinho durante vários meses. É um preço que se paga, muito alto. E as pessoas não conseguem olhar isso. Então você tem que começar a ver que Deus está com você também. No câncer, no luto, na solidão, na escassez, na falta. Nesses lugares, aliás, que você acha que é escassez, que você acha que é luto, né? Porque ele está ali. Então você não está sozinho, não. Você perguntou para mim sobre uma passagem da Bíblia, um louvor. Uma coisa, é natural a pessoa que te ama ver você sofrendo, é Eu sofri natural ela muito. ter aquele ponto de revolta. E comigo não foi diferente, né? E quando eu descobri o retorno da doença, eu tive com a. Perdão, eu desliguei. Eu tive na casa da minha esposa, na família da minha esposa. E a avó dela falou uma coisa que mexeu muito comigo. A glória da segunda casa é Será ainda maior que a maior, primeira. vai ser maior que a primeira. Ela virou para mim e falou: Filho, por mais que doa, dai graça Em tudo. em tudo. Aham. A partir daquele momento, era uma agulhada.
Dá uma graça. Glória a Deus. Falei, vamos. Então, os médicos achavam engraçado que eu não falava não. Eu não falava não pro exame. Porque, assim, são exames que incomodam. São exames que doem. Vamos. Dá graça. Que nem você falou da sua situação. Todos nós temos uma luta. Temos. Todos nós Todo temos um mundo. fardo. O que vai te fazer prosseguir ou ficar estagnado é o que você faz com a sua luta. Uhum. Por isso a importância de você se submeter a tratamento, sejam quais forem. E você foi para o hospital. Hospital. Ah, não, já cheguei para o hospital, sim. Fui para o hospital, gente. Tomei remédio, fiz uso de medicação pesada durante algum tempo. Tive uma recaída brava com a morte da minha mãe. Não é Foi nem fácil. recaída, foi tombo mesmo, né? A gente sabe uma coisa bem simples. Não é fácil. Não é Você fácil. levantar cedo, né? Poxa, quando tem mudança de tempo mesmo, tem muitas dores. Eu me sinto mal pelo que eu era e pelo que eu me tornei hoje, né? Fisicamente. Uhum. Mas o meu crescimento Emocional, espiritual. espiritual, emocional, não se compara. Crescimento, amadurecimento. O amadurecimento, né? Antes eu esperava, mas poxa, não me ligou, Beltrano. Não, você não tem que depender de ninguém. Se esperar de Você alguém. não pode esperar A, não pode esperar B, nem C. E também não pode deixar de promover o bem. E não pode deixar de fazer o bem. Exato. Né? Que nem eu tive amigos nesse percurso que eu falei para eles, eu falei, meu, o que eu não gosto em você, eu corrigi em mim. Porque, assim, eu tenho uma segunda oportunidade como essa, de ver meu filho crescendo, né? Uma coisa que eu pus muito forte na minha cabeça, que eu sempre pedia, eu falava, pai, deixa eu ver, deixa eu formar minha esposa, deixa eu ver meu filho crescer, eu só preciso disso, deixa só isso. Formar que ela tá fazendo faculdade de odonto. Se forma agora em dezembro. Agora você tem que orar pedindo uma pós-graduação, especialização, vai aumentando, né? Muda a meta. Se Deus quiser, vai fazer. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado. Amém. De passar por tudo que eu passei, conseguir seguir e por menos que eu posso fazer é tentar dar exemplo para algumas pessoas. Uma inspiração, Uma inspiração. Né? Poxa, por que eu não consigo? Se ele conseguiu, pô. Então, assim, algumas pessoas, que nem eu vi, presenciei algumas pessoas, eu vou pro transplante, achando que era legal. Gente, não é legal, é pesado. Só que você sabe que lá na frente existe uma luz no fim do túnel. Então, a minha história ela é muito pesada, Guto. Só que é bem simples de se resumir. É Deus. Amém. Não tem como explicar sem você não colocar a palavra de Deus. O que fez, o agir na minha vida, o mover na minha vida, o que Deus fez não tem explicação, né? Para você ver, a primeira fase do meu tratamento, tem uma determinada pessoa onde a gente morava que se enriqueceu com a minha doença. Então ele ia em determinados empresários e falava, o Rafael tá mal. Pegava dinheiro e sumia. Pegava o dinheiro. Eita, pega. Aí um dia eu fui cobrado. Um dia um empresário me procurou e falou, e aí, meu brother? E aí o quê? Não sabia de nada. E aí o quê? Ele falou, cara, eu te ajudei, agora é hora de você me ajudar. Eu falei, amigão, olha a minha situação. E aí mostrei, falou, onde eu moro, o carro que eu tô andando, eu tô voltando agora, tô voltando a trabalhar. Ele falou, não, Beltrano veio e pegou dinheiro pra você. Eu falei, pra mim? Pra mim, não, cara. Eu nunca vi R$1 desse dinheiro. Então, assim, poxa, olha a situação da pessoa e você arrumar uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Você vai falar com uma pessoa do bem? Não foi. Ainda assim, tem que fazer o bem para essa pessoa. Só que assim, eu perdoo. Né? Eu nunca mais o vi. Ele sabe, se ele chegar a ver o nosso podcast, eu o perdoo. Se ele me ligar hoje, eu atendo e converso com ele. Uhum. Então, infelizmente, existe o mal. Só que não é porque existe o mal que nós vamos fazer o mal. Nós temos a escolha. Nós temos como escolher. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Em que momento você sentiu vontade, vou dar um abraço para a Priscila aqui,
Ou alguém... Não, vocês já eram de outra igreja, né? Vocês já eram Sim, da... sim, nós em São Paulo nós íamos na Presbiteriana, Uma lá, benção, crescendo na presbiteriana, glória a nós íamos Deus. lá, né? A Agatha cresceu na Judá, nós íamos, após o nosso casamento, nós íamos na Presbiteriana com alguns amigos, né? Quando nós viemos para São Paulo, nós fomos muito bem acolhidos pelo Ricardo e pela Sandra, né? Eles têm um colégio Alfa e Ômega de ensino Educação infantil, infantil. e eles acolheram muito bem o Domi, né? E, consequentemente, acolheu a gente. E Aham. eles são da Iamir, né? Próximo em casa, ali, no Vetorazo. Então, nós íamos na Iamir. Que inclusive a pastora Ana é de lá, grande Sim. amiga minha da Gabi. É pastora lá na Emir. Então, nós íamos a Iamir. Só que, assim, na correria do dia a dia, a gente não conseguia ir em todos os cultos, Aham. né? E a nossa identificação com a pregação do Richard foi muito forte. Foi muito Como é que a legal. Priscila chegou lá na Turquesa? Ela foi por intermédio de outra colaboradora, de uma Ah, esteticista, a Lohane. Ela comentou com a Priscila sobre a Turquesa, e ela foi lá sem pretensão, e foi a... conhecer a gente. E aí a gente saiu, né, ela veio, cumprimentou eu, quem conversou com ela havia sido a Agatha. E aí eu falei, poxa, nós viemos pra cá, e aí a Agatha comentou, ele é um milagre. E aí Logo no começo. eu comentei um pouco com ela. E ela veio trabalhar com a gente, no segundo, terceiro dia, ela falou, pô, eu vou na Lagoinha. Só que, poxa, a gente tá lá perto da Zona Norte, né, em Lagoinha, na Zona Sul. E um dia ela falou, vamos. A Agatha falou, quero conhecer. Eu falei, vamos. Mas foi assim, vamos dizer, amor à primeira vista. Porque assim, foi muito legal. Aí, através dela, nós fomos no primeiro culto. Naquela semana ela falou, preciso te apresentar uma pessoa que mexe com marketing digital, Aí eu falei, vamos, né? Ah, era eu! Era. Ela, você tem que conhecer o Guto. Aí eu falei, tá bom, marca aí. Eu falei, marca aí. Só que assim, foi sem pretensão. A gente sentou, tomou um café, eu de boné, ainda até brincaram comigo. Falou, pô, cara, tudo arrumado, você vai parecendo um Eu tava motoboy. arrumado? Você tá Aí, Você galera. vai de moletom parecendo um motoboy. Eu falei, pô, cara, eu nem sabia que ele vinha. Pra mim, ele vinha amanhã ou depois, né? E assim, Mas isso já foi esse ano, né? foi. Isso daí faz 2 meses, meses. alguma coisa. É o Isso tempo que mesmo. nós estamos indo Isso. na igreja. E foi muito legal que, assim, nós já saímos ali do café, fomos até a Turquesa, já a Agatha já firmou. Nós temos uma equipe de marketing digital que vai dar todo o apoio, todo o respaldo. Aí eu falei, poxa, mas você já fechou? Ela falou, não, tá fechado. Eu falei, então tá bom, tá fechado. Tá ligado na terra, tá ligado no céu? Amém. Amém, bora. E estamos aí, né? Estamos plantando, se Deus nos abençoar, o que ele tem feito até hoje, é trazer para nós os frutos desse plantio, É, né? E assim, nós estamos fazendo tudo, não é por comércio, cara. O envolvimento nosso com a igreja hoje é algo surreal, né? Hoje não tem uma pregação hoje que a gente não tira proveito, exato. né? Só que assim, você tem que ter um compromisso. Se você não tiver um compromisso, é fácil acordar cedo e ir? Não, é Não. fácil. Ontem mesmo eu estava com meu filho deitado no sofá, 4 horas, 5. Vamos. Aí ele, pai, não vamos hoje. Eu falei, não, vamos. É um compromisso nosso. E não é um compromisso meu com alguém. É um compromisso meu com Deus. Vai. Não é exclusividade disso, não. Eu mesmo, eu lidero, eu falo abertamente. Tem domingos, habita aqui. Às vezes a gente tá de boa, ai, não queria ir hoje. E eu lidero uma boa parte ali. Não dá vontade, mas vai. Mas tem que Né? ir. Tem que ir, igual hoje eu trabalho, pra glória de Deus, num lugar bem legal, né? A agência continua em andamento. As pessoas acham que foi assim, né? Aconteceu. Gente, quantos stories eu não fiz, quantas entrevistas eu não fiz, quantas marchas eu não participei, Quantas noites de quantos sono anos, você perdeu? exato. Quantos Recentemente, jantares? Quantos a agência almoços? tava eu, equipe, né? Gabi tá aqui, até de madrugada, eu fazendo card, fazendo Foi. arte. Então, assim, é o que você falou. Você vai fazendo de pouco em pouco, parece que não tá dando efeito. Mas depois, quando vem o efeito, você fala assim, caraca, como que deu certo, né? Aí fala assim, mas eu vi o que você fez naquela cidade, né? Lá onde eu tô mesmo, eles falam assim, eu vi que você fez aquilo aquele dia.
E eu achava que não Alguém tinha vê. dado nada. Eu falei Alguém assim, vê. isso aqui, eu fiz aqui, não deu nada. Alguém Alguém vê. vê. E mais importante que alguém aqui da Terra vê, Jesus vê. Vê. Vê a Sabe. intencionalidade do seu coração, por que você está fazendo Vê aquilo, sua frequência, vê vê sua, sua vê sua garra, vê sua disciplina, sua disciplina. fidelidade. Disciplina é tudo. Exato. Entendeu? Ó, quando nós assumimos o estacionamento, o antigo dono abria 8h20. Eu falei, não, vou abrir 10 para 7. A Agatha falou, você é doido, faz isso não. Eu falei, não, vou abrir 10 para 7. E a Agatha, ela é confeiteira. Ela faz bolo e doce, cara, que você fica louco. E nós temos uma lanchonetezinha. Quem tocou aquilo foi ela. Então, assim, nós tínhamos domingo, que era 11 horas, meia-noite, a gente estava ali cozinhando. Para 7 horas tá de pé. Para 7 horas tá de pé. Então, assim, nós tínhamos uma disciplina descomunal. E aí um dia ele falou, por que você abre 10 para 7? Eu falei, porque a gente vai pegar o pessoal da escola, os professores vão parar aqui. Hoje 40% dos meus clientes são professores. Eles entram às 7, 10 para 7 eu tô aberto. Então eles param o carro lá comigo meio período. Já garante aí uma boa fatia do seu faturamento. Já garante a boa fatia. Então, assim, a disciplina, ela traz benefícios. E é doído, né? Poxa, você acha que acorda todo dia bem? Não. Você acha que você está à disposição? Não está. Só que se você respeita, você tem disciplina, é a mesma coisa no domingo. Poxa, o domingo, a minha semana, ela não dá início na segunda. Ela dá início no domingo. Quando eu finalizo o culto, aquilo ali me dá uma injeção de ânimo. E eu falo muito pra Agatha. Hoje eu senti que eu não queria. E ela fala, meu, eu não sei se eu tenho algum dom, mas todas as coisas que eu abri a boca pra ela, aconteceram. Todas. Então é um Nós dom. saímos um domingo, onde o pastor pregou, onde está a sua fé. E eu falei pra ela, eu falei, Gá, falar no nome de Deus quando tá tudo bem é fácil. Quero ver quando você estiver no meio de uma tempestade. Ela falou, não brinca. Eu falei, alguma coisa tá vindo. Terça-feira tô eu internado com pneumonia. 14 dias internado. Então, assim, eu passei a conferência Do Espírito Santo. do Espírito Santo, eu saía do hospital e ia pra conferência. Todos os dias eu fui. Com acesso no braço, enfaixado, e ia. E todos os dias foi uma mensagem diferente, foi uma mensagem de fortalecimento para o meu espírito. E olha pra você ver, né? Naquela época a gente não era muito próximo. A gente olha para o auditório, a gente vê tantos rostinhos, não sabe. Não sabe. A luta, o que cada um tá carregando, enfrentando. Então, às vezes, a gente julga e fala, não, aquilo ali tem uma vida boa, né? E não sabe. Porque olha porque aparece, né? Mas não Então. sabe. Outro dia, como é que é a frase, meu bem? Quem vê close não vê corre. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? É. A grama do vizinho é mais bonitinha, né? Então, a gente tenta dar o nosso melhor todo dia, tenta fazer o melhor. Porque, assim, a chance que eu tive não foi todos que tiveram. E nem muitos terão, né? Não, nem muitos. Nós sabemos que nessa caminhada, muitos vão ficar pelo caminho. Deus faz isso na vida de alguns, para que, João veio aqui na minha memória agora, ele vai conectando as coisas, as pessoas, as situações, na igreja mesmo, quantos testemunhos que eu já não escutei, nos GCs agora, caminhando nos GCs, quantas pessoas que eu escuto na semana, né, meu bem, de testemunhos que eu fico assim, caramba, essa pessoa passou por isso, eu nunca ia ouvir, né, mas Deus vai fazendo, o porquê que eu tô ali nessa posição hoje, eu não sei, mas tem um versículo que veio agora, que acho que é João, depois eu vou pesquisar certinho, que fala assim, Deus falando para nós, o que eu faço hoje, você não entende, mas depois, ou em algumas versões, logo mais, você saberá. Então, nós passamos por muitas coisas que na hora não faz sentido, nós questionamos, ficamos irritados, nervosos, ansiosos e tudo e tal, gritamos, brigamos, fazemos um monte de coisa. Por quê? Porque nós esquecemos o tamanho do poder do nosso Deus. Nós esquecemos da fidelidade, nós esquecemos que Ele não vai falhar, nós esquecemos do salmo mais famoso que tem na Bíblia, que Ele é o pastor e nada vai faltar. Nós esquecemos disso, ficamos desesperados, porque nós olhamos a situação em volta, a circunstância em volta, e nós não vemos, mas aí que é a fé. Nós não temos que ver, nós temos que crer.
Então, quando nós cremos, nós recebemos. Né? Então, você está vendo aí a segunda parte do Rafael, do episódio do Rafael, onde ele creu. Gente, vocês acham que ele está num índice muito pequeno de pessoas que foram curadas de uma doença muito complicada. Além da doença, se ramifica para complicações que são bem difíceis mesmo de recuperação. Você vê hoje ele aí com a família dele super bonita, né, empreendedor aqui em Rio Preto, se posicionando cada vez mais, servindo na igreja. E é uma bênção, uma inspiração para você, que está aí às vezes do outro lado assistindo triste, cabisbaixo, com muita saúde para gastar, Deus está te dando muita saúde e você está abrindo essa bocona aí para reclamar, né? Então para com isso. Levanta, né, Rafael? Se Segue, dispõe, pega a disciplina e vai atrás que vai dar certo na sua vida dê o também. seu melhor, tenta sempre evoluir, né? Eu falo muito para sobre algumas pessoas próximas a nós, que reclamam muito. E eu falo, poxa, eu conheço há tanto tempo, tá ali. Você não é uma planta, se mexe. Vai em busca, vai atrás de conhecimento, Uhum. né? Pega uma Bíblia, lê um livro, vai em busca de conhecimento, que a sabedoria é algo que ninguém pode tirar de você, né? A gente tá, hoje, infelizmente, a gente está num período que é uma sociedade, infelizmente, doente, né? Hoje se dá mais valor à pessoa doente ou a uma minoria que tem um posicionamento totalmente perturbado do que a verdadeiros homens, a verdadeiras mulheres. Então, se você, a depressão ela é uma doença, né? A gente não pode simplesmente falar, é frescura, porque não é, Não. né? Pânico, síndrome do pânico, a Ansiedade. ansiedade, isso é uma doença que hoje está bem recorrente, É. bem, né, em um número alto de pessoas. Só que esse não é o fim. Se você tiver fé, se você exercitar a fé, né? Não adianta você falar, eu tenho. Não, você tem que exercitar, você tem que acreditar, né? Muitas vezes eu falo para a Agatha, dá o passo. Dá o passo. Se joga, dá o passo. Deus vai te pôr o chão ali. Vai te dar um sustento para o pé. Só que você tem que exercitar a sua fé no dia a dia. Você tem que buscar palavras, você tem que fazer. Não adianta você ficar em casa murmurando, assistindo televisão. Como você mesmo falou hoje, o índice de notícias ruins são muito maiores do que notícias boas, né? Que nem hoje você não tem uma campanha para doação de órgãos, doação de sangue. Quando eu internei no CESP, o Guto, a Agatha se mobilizou, nós enchemos 2 ônibus. O irmão dela estava no exército na época, ele arrumou um caminhão de soldado e levou lá para doar sangue. Então hoje você não tem uma campanha disso. Você tem uma campanha para falar de bobagem, né? Você tem uma campanha para, não é o tema aqui, mas é para fazer besteira. Uhum. Mas uma campanha decente de conscientização de um pai, conscientização de uma mãe que tem às vezes um filho em casa com depressão e não se atentou, né? Que nem você mesmo falou, você passou por um período de depressão que foi pesado. E você é uma pessoa que é conhecedora da palavra, exercita a sua fé. Você superou, mas não foi difícil? Oh, Imagina é. uma pessoa leiga, Exato. você entendeu? Hoje, parece que para nós sairmos com uma vida é errado. Você falar da palavra de Deus é errado. Todo dia, quando nós fechamos a turquesa, eu e a Agatha, eu ponho a mão na maçaneta, ela vem, põe a mão do lado da minha, nós oramos pela turquesa. Eu já ouvi a vizinha. Então, assim, não tem mais Continua, né? respeito. Não era muito doido até que choveu. Então, então assim, não é, eu faço a minha parte. Não, eu exercito a minha fé. A fé, para mim, hoje, a minha comunhão com Deus hoje é 90% da minha existência. Se não for 100%. Então, as pessoas, elas esquecem do poder de Deus. Deus não é uma criança com uma lupa que vai te queimar. Uhum. Só que Deus permite você passar por provas para você saber do poder dele. Ele te coloca no deserto para você saber o poder dele. Uma vez eu li um livro, até falei já com algumas pessoas sobre esse termo. Oséias fala que Deus nos envolve com cordas de amor. Aí o escritor ainda fala assim, ainda assim são cordas, né? Ele vai te puxar. Corda é uma coisa que a hora que puxa é agradável? Até onde eu conheço, não, né?
Se você gosta aí, você procura um psiquiatra, vai verificar. Porque geralmente a corda, ela vai machucar um pouco. Mesmo assim, são cordas. Ele vai te atrair, ele vai te puxar para o centro da vontade dele, igual o Jonas. Não adianta você correr. Você pode correr, você pode dar a volta, mas você vai fazer o que Deus planejou para a sua vida, para a sua existência. Submeta à vontade de Deus, né, Rafael? É isso aí. E entenda uma coisa. É no tempo dele. No tempo dele. Eclesiastes, Não é no meu, né? não é no seu, é no dele. Para cada coisa um tempo, para cada situação o seu momento. Então, esse é o momento de nós ouvirmos a história, a segunda parte do Rafael. Olha só, se você quiser bater um super papo com ele presencialmente, vai lá na Turquesa. Marca lá com ele. Café com a gente. Você, é um prazer. Você que é de alguma igreja, leva ele aí para dar o testemunho aí, ó. Vai ser uma bênção, tenho certeza, tá bom? E passando ali pela rua, estaciona lá qualquer rua mesmo. Rua Penita, 3249, passa lá, para o carro com a gente, vamos tomar um refrigerante, tomar um café, bater um papo. E quem precisar conversar sobre a questão da doença, tanto eu quanto a minha esposa estamos abertos. Nós perdemos alguns amigos não por decorrência do câncer, e sim por processos infecciosos bobos, vamos dizer assim. Uma alimentação mal feita, se portar de forma inadequada em alguns ambientes abertos. Então, assim, são coisas simples que podem te livrar de um problema maior. Isso aí. Tá? Então, a gente está à disposição. Que Deus abençoe a todos. Obrigado muito pela oportunidade de a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Que Deus abençoe todos nós. E volta mais para falar da Turquesa, para falar de outros temas. A Agatha tá aí, não vai escapar também, viu, dona Agatha? Vai vir conversar comigo também. E hoje eu quero falar para você, nós estamos estreando a Masai Studios, tá bom? Que faz parte da Masai Comunicações. É aquele formato que nós fazíamos, hoje nós estamos começando, olha só, né? Tem que começar. Nós estamos começando o nosso estúdio. Você quer produzir conteúdo para o seu Instagram, para o seu YouTube? Tem na legenda o link para você, o número de contato, para você se informar mais de como você pode conseguir com preço acessível conteúdos de qualidade, tá bom? Aqui na Masai Studios, com certeza você vai ter o seu material muito bem divulgado, muito bem produzido e muito bem difundido aí pelas redes sociais, tá bom? Junto comigo e com a minha futura, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, nós já estamos casados, né? Já esposa, tá bom? Aí. Então, Deus te abençoe poderosamente, vem para Masai e vai na Turquesa também. Até o próximo episódio, gente!